Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Aqui é o professor Caio, estamos aqui para mais uma aula de redação. Na aula passada, nós começamos a falar sobre a proposta de redação, em como você deve ali estar atento a uma proposta, como você deve analisar essa proposta, para mais na frente você fazer aquele esqueletozinho para você entender, né, e definir quais serão as suas teses, quais serão os seus repertórios socioculturais, quais serão as suas propostas de intervenção, para que vocês possam lá no final, né, escrever o texto definitivo de vocês. Então, nessa aula, nós iremos analisar a proposta de intervenção que está lá na página 18 do ético de vocês, do livro de vocês. Então, quem quiser retomar a essa página depois, para dar uma olhada, fazer uma anotada, né? Colocar ali algumas anotações, fique à vontade. Se encontra na página 18 do ético, né? Que é lá do capítulo 2, né? Vou até pegar aqui para mostrar para vocês essa parte aqui, ó. Gênero argumentativo 6, né, que é redação Enem e vestibular. Então vamos lá falar sobre a proposta de redação. Bom, pessoal, para início de conversa, nós sabemos que toda proposta de redação, ela se relaciona com uma problemática social e que nós precisamos levar uma solução para aquele problema, analisar aquele problema, nos argumentar, né, fazer ali uma argumentação a respeito daquele problema na nossa redação. Vamos lá. A proposta de redação da página que eu citei para vocês diz o seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita da língua portuguesa, formal da língua portuguesa, sobre o tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, o que nós observamos até aqui? Nós temos aqui o pedido para fazer um texto dissertativo argumentativo, ou seja, um texto que tem princípio, meio e fim, em que você vai dar ali a sua opinião, você vai argumentar e usar posicionamentos sólidos, né, para levar isso, né? Em prosa, ou seja, em forma de texto corrido, não é em tópico, não é em imagens, não é em verso, é em prosa, né? Em defesa do ponto de vista. Texto 1, vamos lá. Vamos falar sobre a persistência da violência contra a mulher. Então, quando eu falo em persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, nós já devemos relacionar com o nosso conhecimento de mundo, né? Com aquilo que eu aprendo no decorrer da minha vida. O que eu sei a respeito desse fato? Quais são os repertórios? Então, quando eu falo em persistência, o próprio Enem, né, a própria proposta, ela já tem ali uma informação para o leitor. Ou seja, persistência é aquilo que persiste, é aquilo que, mesmo com determinadas medidas e políticas, ainda está presente, né? Então, persistência é exatamente isso. É um problema que ainda se encontra na sociedade. Então, nós temos já esse significado, violência contra a mulher. Então, você vai precisar refletir a respeito dessa violência, né? Quais são os textos que podem ser relacionados com essa violência? Quais são, no campo da arte também, né, formas artísticas que podem se relacionar com essa violência contra a mulher? Então, quando a gente olha a proposta de redação, nós já temos que ter em mente, né, o que isso significa para nós e quais são os repertórios que eu posso usar para validar a minha informação, né, o meu posicionamento. Então, vamos para o texto 1. Nos anos 30, decorridos entre 1980 e 2010, foram assassinadas no país acima de 92 mil mulheres. 43,7 mil só na última década. O número de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465
que representa um aumento de 230%, para mais que triplicando o quantitativo de mulheres vítimas de assassinato no país. Então nós temos aqui dados estatísticos, né? Como o texto 1, em que o número dos casos de violência contra a mulher tem um aumento, né, de mais de 200%. Nós temos aqui informações valiosas que serão muito importantes para levarmos a nossa opinião. O texto motivador, ele serve para copiar? Não, ele não serve para copiar, ele serve para direcionar o leitor para a discussão que ele vai fazer, né? Eu posso fazer ali uma breve menção? Posso, desde que eu tenha um repertório sociocultural inédito lá no desenvolvimento. Então, se você quiser fazer uma breve menção, pode, no entanto, ela não pode ser a sua informação principal. E você também não pode falar exatamente como está no texto motivador, né? Obviamente, você precisa fazer uma paráfrase se você for fazer aquela breve menção, aquela breve sugestão ali ao texto motivador. Mas levar isso como uma informação parecendo que é sua, jamais, né? Você tem que levar uma informação inédita para o texto, né? Um repertório legitimado, pertinente ao tema e com uso produtivo, como eu já expliquei isso para vocês. No texto 2, nós temos um gráfico, né, em que A é a violência física, B é a violência psicológica, C é a violência moral, D a violência sexual, E a patrimonial, a F, né, cárcere privado e a G, tráfico de pessoas. Então nós temos aí de A até G a realidade em porcentagem, né, em que cada tipo de violência foi relatada e foi colhida ali pelas instituições, pelos órgãos que são competentes nesse sentido, né? Ou incompetentes, né? Dependendo da realidade. Texto 3, nós temos feminicídio, basta. Temos aí essa mão significando aí que já basta aquilo, e também temos um alvo ali na mão, né? Significando que tem alguém apontando para aquela mão. Então perceba aí como o texto 1, o texto 2 e o texto 3 dão ali um posicionamento para o leitor e uma direção para esse leitor. Quando a gente fala em problemática social e, consequentemente, em redação do Enem, a gente pensa em dar a nossa opinião, né? Só que nesse caso aqui, nós temos que reconhecer que essa violência acontece. Aí não tem outra opinião para ser dada. Já que, se o candidato ele se posiciona a favor de qualquer tipo de violência, o que acontece? Ele tem a sua redação zerada. Por quê? Porque das ressalvas que nós fazemos na correção dos textos é que o texto precisa respeitar os direitos humanos. E se alguém incita a violência, propõe a violência, então ele está indo contra esse direito constitucional, né? Que está, inclusive, na Constituição de 1988. Portanto, é um direito que não pode não pode ter um posicionamento contra, não pode ser revogado, né? Essa seria a palavra que eu falaria anteriormente, né? Então nós precisamos ter uma abordagem com base no reconhecimento de que a violência acontece. Até porque o próprio tema diz, né? A persistência, ou seja, aquela realidade ainda se encontra no contexto brasileiro. Texto 4. O impacto em números. Com base na Lei Maria da Penha, mais de 330 mil processos foram instaurados apenas nos juizados e varas especializadas. E aqui nós temos vários dados, né? Observe aí que 33,4% são processos julgados, 9.715 foram as prisões em flagrante, né? E 1.577 são as prisões preventivas que foram decretadas pela justiça, né? Então nós temos aí vários dados, temos também a questão das ligações, né? Que são mais de 230 relatos de violência, né? Que foram feitos através do site, que é o 180, assim como também outros dados, né? 7 de cada 10 vítimas que telefonaram para o Ligue afirmaram ter sido agredidas pelos companheiros. Então nós percebemos a violência contra a mulher dentro também do casamento, né? Então nós temos aí alguns dados que poderão, né, nos direcionar para a escrita do nosso texto. É como eu disse para vocês, o texto motivador ele não é o local para você fazer uma cópia, não, de forma alguma,
Você vai usar esse texto para lembrar ou para retomar algum outro texto que você já viu. Perceba que quando eu leio, eu posso pensar nas minhas teses. O que causa a violência contra a mulher? Quais seriam aqui o repertório sociocultural que eu poderia usar para isso? O que eu poderia fazer para isso? Então, vou até deixar aqui um desafio para vocês. Vocês irão pensar nas teses, no repertório sociocultural e na proposta de intervenção para esse problema aqui, da persistência da violência contra a mulher. E atenção, para o pessoal do grupo 100% online, eu vou já chamar vocês, né? Mandar uma mensagem para vocês me mandarem a foto, né? Das atividades, né? Qual será a atividade? Quero 3 tópicos. Primeiro tópico, menção de 2 teses, que são as razões pelas quais determinada problemática acontece, que são as teses que vão basear ali a discussão no seu texto. Precisa ter 2 teses, né? O segundo tópico, nós vamos ter um repertório sociocultural. Vocês vão pensar qual é a área do conhecimento, da filosofia, da questão documental, a questão das leis, ou do campo da arte, né? Podendo ser uma série, um filme, um livro, uma questão mais artística e assim por diante, que se relaciona com o tema e que pode validar a sua opinião. Assim como a proposta de intervenção, que é quando você vai levar uma solução para aquele problema apresentado, no caso do problema contra a violência, da violência contra a mulher, né? Então essa vai ser a atividade para vocês fazerem. Não estou pedindo para vocês escreverem a redação ainda. Eu estou pedindo para vocês fazerem os tópicos, teses. Você vai colocar repertório sociocultural, filme tal, publicado, divulgado em determinado ano e de determinada produtora. Terceiro tópico, proposta de intervenção. O que vai ser feito para acabar com aquele problema? Então é meio que um pequeno esqueleto que nós vamos fazer. O pessoal do grupo 100% online vai me mandar a foto dessa atividade e o restante da turma vai me mostrar isso presencialmente, viu? Então é muito simples, apenas tópicos. Depois, posteriormente, é que nós vamos desenvolver esses tópicos. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, né, como você deve analisar uma proposta de intervenção, e eu analisei uma proposta de intervenção dentro aqui do nosso ético, que está lá na página que eu já me referi lá no começo da aula. Então, até a próxima aula e bons estudos, pessoal.